Então, mudança de base, a gente aplica assim, ó. Eu tenho lá um log de A que está na base C e eu não estou feliz com essa base C. Eu quero uma nova base. Eu quero transformar a base C em B. Aqui também a demonstração é muito longa, por isso não vou fazer para vocês, vocês vão acreditar em mim, que é o seguinte. Toda vez que eu quero fazer mudança de base, eu pego log de A e já coloco na base nova. Sobre o log da base velha na base nova. Log do logaritmando na base nova. Sobre log da base antiga na base nova. Entenderam? Então, vou te dar um exemplo, ó. Vocês têm o log de x que está na base 8 e vocês não estão felizes com a base 8. Vocês querem que essa base 8 seja transformada em base 2, tá? Então, como que a gente vai fazer? Vamos lá. Olha, vocês prestam atenção que agora eu vou cobrar coisas que a gente já viu, hein? Ó. Para transformar para a base 2, eu vou escrever log de x na base nova, que é 2, sobre log da base velha, que é 8, na base nova. Correto? Mas dá para a gente mexer mais um pouquinho aqui. Ó, log de x na base 2 sobre... Quem é 8 fatorado? 2 a terceira na base 2. Log de 2 a terceira na base 2 é propriedade funcional, não é? Quanto dá? 3. Então vai ficar assim. Log de x na base 2 sobre 3. Mas falar que está sobre 3 não é sinônimo de eu falar que eu estou fazendo 1/3 desse log? Então eu posso escrever assim, ó. 1/3 de log de x na base 2. Concorda? Normalmente, quando a gente aplica as propriedades, a nossa intenção é diminuir a expressão, é concentrar a expressão. Tem um jeito de tirar esse 1/3 aqui da frente? Que jeito? Se ele está aqui na frente é porque ele foi derrubado. Então vamos devolver, né? Se ele está aqui na frente é porque ele caiu daqui. A propriedade não é derrubar? Vamos fazer a propriedade inversa. Então eu posso escrever assim. Isso é log de x na base 2 elevado a 1/3. E toda vez que eu tenho expoente fracionário, eu posso transformar em quê? Raiz. Quem está por cima está por dentro, quem está por baixo está por fora, não é? Então, que raiz é essa? Quadrada, cúbica, quarta, o que ela é? Raiz cúbica, né? Então, vai ficar assim. Log da raiz x vai estar elevado a 1. Que é quem está por cima está por dentro. E a raiz é cúbica, porque quem está por baixo está por fora, tá? E isso na base 2. Olha aqui. Transformamos numa expressão única. Enxergaram? Muito bem. Então, agora a gente vai fazer um exercício bem caprichado. Pessoal, às vezes vocês têm uma expressão comprida com vários logaritmos e cada um numa base. Então, às vezes você tem uma expressão compridona assim, com base 1/3, 1/9, 3, 9, 81, 27. Claro que para vocês, alunos do ensino médio, ninguém vai colocar bases muito diferentes. Como eu estou falando, todas as bases que eu estou citando, elas são fatores de 3, não é? E aí, quem decide para que base mudar são vocês.
E você vai falar assim para mim, aí, como que eu faço? Que base que eu mudo? Para qual base? Eu deveria, se eu fosse uma professora normal, né? Se eu só desse as regras para vocês, eu deveria dizer assim para vocês: passem para a base que quiser. Qualquer base que você passar, vai dar certo. Mas, como eu já fiz muito exercício na minha vida, eu já descobri o que é mais fácil. Passem para a menor base inteira, tá? Então, se é 1/3, 1/9, 3, 9, 27, 81, passa tudo para a base 3, que é a menor inteira, entenderam? De todos esses, o fator primo menor não é o 3? Então, passa tudo para 3, entenderam? Se vocês têm bases meio, 1/4, 2, 8, tudo base 2, tá? A menor inteira, que dá menos trabalho. As propriedades ficam mais fáceis, certo? Então, para mostrar a aplicação disso para vocês, eu quero fazer o aplicar 6. O aplicar 6 nos diz assim, ó. Se x é um número real com x maior que 2, e log de x menos 2 na base 2 menos log de x na base 2 igual a 1, então descubra o valor de x. Se eu deixo esse exercício para vocês em casa, vocês já olham para ele, vocês até vão tentar fazer, que eu sei que vão. Mas vocês olham para ele, nossa, esse aqui vai ser difícil, né? Por causa das respostas, trazer tudo raiz aí, né? É coisa de louco isso aqui. Não é de louco. Ó, presta atenção. Vocês viram que o exercício falou assim, para x maior que 2? Esse exercício, ele já foi bonzinho com vocês, coisa que eu não vou ser, que eu nem copiei o x maior que 2. Porque toda vez que vocês pegam uma expressão como essa, isso aqui se chama equação logarítmica. Por que isso chama equação logarítmica? Aqui é 4, né? Peguei para resolver mudança de base e não pus, né? Obrigada, Fia. Ó, por que isso aqui chama equação logarítmica, gente? Porque a variável que vocês querem encontrar está no logaritmo. Quando a variável está no expoente, a equação chama exponencial. Quando a variável está numa expressão que tem grau 2, equação do segundo grau, né? E aqui, como a variável está no logaritmo, se chama equação logarítmica. Você vai falar, ai meu Deus, mas você não ensinou isso pra gente, como você quer fazer agora? Por tabela eu já te ensinei, porque para resolver uma equação logarítmica, nós temos que usar as propriedades operatórias para simplificar a expressão. Porém, antes de começar a resolver uma equação, vocês têm que estudar as condições de existência, coisa que o exercício já foi bonzinho e fez para vocês, mas que eu vou ignorar e vou fazer de novo, tá? Quais são as condições de existência para que um logaritmo exista? Base maior que 0 e diferente de 1 e logaritmando maior que 0. Bom, as bases são 2 e 4, que eu já estou vendo que elas são maiores que 0 e diferente de 1. Mas os logaritmandos, eles trazem variável, não trazem? Então eu tenho que impor. X menos 2 tem que ser maior que 0 e x maior que 0. Não é ou, é e. As duas coisas precisam acontecer, senão a minha expressão não vinga, tá? E daqui eu tiro que x tem que ser maior do que 2. Então agora pensem comigo, ó. Se uma informação me diz que o x tem que ser maior que 2, então só maior é bola aberta. A outra informação me diz que x tem que ser maior que 0. 0 é menor que 2, ele está aqui. Eu não tenho que pegar aquilo que é válido para os dois? Então, o que me interessa mesmo é x maior que 2. Vocês viram como o exercício foi bonzinho? Ele eliminou esse raciocínio aqui de vocês. Ele já deu pronto. Ele já avisou vocês
que vocês só poderiam usar x maior que 2. Mas não é todo exercício que é assim bonzinho não, tá? Normalmente quem faz isso somos nós, ao resolver o exercício. Uma vez isso analisado, agora você me pergunta, como é que eu vou resolver essa equação? Então, deixa eu copiar ela aqui de novo. Como que eu vou resolver isso? Bom, primeiro problema na nossa vida, as bases não são iguais. Só posso resolver uma equação logarítmica quando elas têm bases iguais. Não estão iguais. Então, carece de uma mudança de base, tá? Base 2 e base 4, o que vocês me recomendam? Vamos passar para a base 2, né? Então, nós vamos copiar assim, ó. Log de x menos 2 na base 2 menos. Agora aqui eu vou aplicar a propriedade. Mudança de base. Log de x na base nova sobre log da base velha na base nova. Mas vamos pensar aqui do ladinho, ó. Vocês, ao final das contas, encontraram aí log de 4 na base 2, não foi? Quem é 4 fatorado? 2 ao quadrado. Então, vai ficar log de 2 ao quadrado na base 2. Aí eu caí na propriedade 3 funcional, não é? Log de 2 ao quadrado na base 2, o que dá? 2. Então, eu posso escrever assim. Log de x menos 2 na base 2 menos log de x na base 2 sobre 2, que é igual a 1. O que vocês me recomendam agora? Acho que o log de x na base 2 meio. Então, eu posso fazer assim. Log de x menos 2 na base 2 menos meio que multiplica log de x na base 2 igual a 1. Não é? Foi o que eu fiz aqui. Lembram? O que eu fiz nesse, ó. E aí, esse meio tá me atrapalhando. O que eu faço? Levo ele como expoente. Devolvo ele pro lugar. Então, vai ficar assim. Log de x menos 2 na base 2 menos log de x elevado a meio na base 2 igual a 1. Mas x elevado a meio ficou feio, hein? O que é x elevado a meio? Raiz quadrada de x, não é? Expoente fracionário, eu volto na raiz. Raiz quadrada de x. Então, log de x menos 2 na base 2 menos log da raiz quadrada de x é igual a 1. E eu quero fazer esses dois logaritmos aqui virar um só. Vocês não têm uma diferença de logs? Diferença de logs veio de onde? Da divisão. Então, eu posso escrever assim. Log de x menos 2 dividido pela raiz de x na base 2 é igual a 1. Agora eu quero que vocês me ensinam o que eu faço. Oi? O que eu faço, Valdir? Então, mas antes eu tenho que tirar esse log daí.
Sim, senhora, dona Bia. E o que é que você está fazendo? Que eu preciso fazer vocês aprenderem a falar as coisas. Vamos aplicar a definição, gente. Tá? Ó, isso aqui não é um log só. Então, eu não posso fazer assim, ó. Logaritmo é o expoente que eu atribuo à base para obter o logaritmando. Então, 2 elevado a 1 tem que dar isso, não é? Então, vai ficar assim, ó. X menos 2 sobre a raiz de x tem que ser igual a 2 elevado a 1, que eu vou pôr só para vocês lembrarem, tá? Agora, o que eu faço, pessoal? Não escutei, pode repetir. 2 elevado a 1 é 2, não é? Vocês poderiam me responder duas coisas. Aqui é uma proporção, então posso multiplicar em cruz. Ou então vocês poderiam me responder assim, ó. O raiz de x não está dividindo? Passo para lá, multiplicando. Então vai ficar assim. X menos 2, que é igual a 2 raiz de x. Vocês estão percebendo que na maioria das vezes, quando vocês enroscam, eu pergunto o que eu faço, e vocês ficam olhando assim, é no fundamental que vocês enroscam? Na aplicação do fundamental? Ó, e agora, o que eu faço? Eu levo ao quadrado. Isso, meu problema é tirar aquela raiz de x dali. Então, eu levo ao quadrado dos dois lados, tá? Corrigindo a prova, teve um aluno que escreveu assim, y igual, se eu não me engano era uma expressão assim, ó, 20x, mais uma expressão aqui, que tinha uns 20, tudo múltiplo de 10, né? Aí a pessoa pegou, pôs aqui que ia dividir por 10 e escreveu assim, y igual a 2x e dividiu todo mundo aqui por 10. Tá errado isso. Daí pra frente o exercício ficou errado. Por quê? Porque se você vai dividir por 10, você tem que dividir também o primeiro membro, tá? Para não alterar. Então, a gente vai elevar ao quadrado os dois membros. Vai ficar assim, ó. X menos 2, que é igual a 2 raiz de x ao quadrado. Certo, pessoal? Como que resolvo x menos 2 ao quadrado? Né? Elevar os dois lados ao quadrado. Como que eu resolvo x menos 2 ao quadrado? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, x quadrado, 2 vezes 2, menos 4x, mais o quadrado do segundo, 2 ao quadrado, que é 4. E agora vocês me façam um coro maravilhoso para me responder isso aqui. Quanto dá 2 raiz de x ao quadrado? 4x, né? Porque 2 ao quadrado é 4. Raiz de x ao quadrado dá x, porque cancela. Então, isso vai dar 4x. Já está na nossa carinha aqui, que isso é uma equação de segundo grau, né? Então, passa para o primeiro membro, vai ficar assim. X quadrado, a hora que você passar para cá, menos 4x com menos 4x vai dar menos 8x, mais 4, igual a 0, não é? E daqui, então, nós vamos ter que o nosso delta é b quadrado menos 4ac. O nosso b vale menos 8 ao quadrado 64. Menos 4 vezes 1 dá menos 4, vezes 4 vai dar menos 16. 14 tira 6, 8, emprestou 1, fica 5 menos 1, 4. Nosso delta é 48, que não tem raiz exata, não é? Então, o nosso x vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Menos b, menos 8 vai dar 8.
mais ou menos a raiz de delta, que é a raiz do 48, sobre 2A, 2 vezes 1, 2. Se você pegar 48 e fatorar, é par dá por 2, 24, é par dá por 2, 12, é par dá por 2, dá por 2 e por 3 dá 1. Então, cada dois fatores iguais sai da raiz, não é? Então, isso vai ser 8 mais ou menos 4 raiz de 3 sobre 2. Aí eu posso colocar aqui o fator comum 2, não é? Vocês poderiam me dizer assim, pode pôr o fator comum 4. Não, eu vou pôr só o suficiente para cancelar o denominador. Então, vai ficar assim, ó. 8 por 2 dá 4. E 4 raiz de 3 dividido por 2 vai dar 2 raiz de 3. Tudo isso sobre 2. Aí você vai falar assim, e agora? Como que eu vou escolher a resposta? Porque vocês têm uma resposta 1, que é o 4 mais 2 raiz de 3. A resposta 2, que é o 4 menos 2 raiz de 3. Como que eu vou escolher? Então, ó, por isso que eu sempre falo para vocês que eu acho muito importante que vocês coloquem lá nas coisinhas que vocês devem guardar quanto vale raiz de 2 e raiz de 3. Quanto vale a raiz de 2? Pode só guardar assim, 1,4, tá? E a raiz de 3? 1,7. Porque isso usa tanto que a gente decora até por osmose, né? Nem precisa ficar perdendo tempo em decorar. Então, pensem comigo, ó. Se a raiz de 3 é 1,7, vezes 2 dá 3,4, concordam? Então, a gente vai ter 4 mais 3,4, que vai dar aproximadamente 7,4. E aqui embaixo a gente vai ter 4 menos 3,4, que vai dar aproximadamente 0,6, não é? Aí você tem que voltar lá na condição de existência. O que eu devo pegar? Valores maiores do que 2. Então, o primeiro vale, o segundo não vale. Então, esse valor aqui, ó, ele não convém. E por isso, então, a nossa solução é simplesmente 4 mais 2 raiz de 3. Certo? Olha aí, era um teste. 4 mais 2 raiz... E vocês vejam que tem as duas respostas, né? Para você errar. Então, 4 mais 2 raiz de 3 é o que vocês têm na alternativa D. Ficou claro, pessoal? Lindo?